é que a profecia, ela envolvia diversos tipos de fala. As pessoas têm a tendência de identificar a profecia apenas com um tipo de fala, que é a predição do futuro. Mas aqui mesmo nós percebemos diversos tipos ou estilos ou gêneros de fala que são chamados de profecia. Por exemplo, está dito aqui, no verso 67, Zacarias profetizou. E aí ele diz, verso 68 e 69, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O que é que tem de profecia, o que é que tem de predição do futuro aqui? Nada. Mas é uma profecia. O profeta era o homem da hora, era alguém que interpretava os acontecimentos e as circunstâncias para entender a mão de Deus. A profecia, ela incluía, primeiro, uma análise da situação e um entendimento dos fatos à luz da vontade de Deus. Não era só prever futuro, mas entender o presente. Mas não era só também entender o presente, era entender o passado, porque em seguida Zacarias faz uma interpretação do Antigo Testamento. Veja o que ele diz, verso 70, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Onde é que Zacarias sabia que os profetas de Israel tinham prometido que Deus haveria de levantar na casa de Davi o Salvador? Resposta, no Antigo Testamento, nas Escrituras de Israel, no livro dos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos. Toda aquela literatura que já estava disponível naqueles dias. Então, Zacarias não somente está interpretando o presente, Deus está cumprindo o que prometeu, mas ele também está interpretando o passado, ele está interpretando a Escritura, dizendo, isso é o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Até aqui nada de futuro ainda, né? Você está vendo que o profeta, que a profecia, ela era e é, o profeta é aquele que interpreta a vontade de Deus à luz dos acontecimentos e da revelação de Deus, da palavra de Deus. É o homem da hora, por isso que ele exorta, ele edifica, ele instrui, ele adverte. Não é interessante isso aqui? João Batista nunca fez uma única predição. Ele nunca anunciou o futuro de ninguém, nunca adivinhou o que estava acontecendo na vida de ninguém. Se ele fez isso, não está escrito, mas ele é profeta. Em que sentido ele era profeta? Porque ele era o porta-voz de Deus para chamar o povo ao arrependimento, chamar a nação de Israel a se arrepender dos seus pecados, converter-se, ser batizados e crer em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe que esse que é considerado o último profeta, João Batista, ele não produziu, ele não anunciou nada futuro. Mas ele era profeta porque o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Pode ser profecia predictiva, mas a predição é uma parte pequena do trabalho do profeta. É um componente pequeno daquilo que constitui a profecia bíblica. Prova disso é que João Batista também é chamado de profeta e ele nunca predisse o futuro de ninguém. Mas era um homem que chamava a exortação, ao arrependimento, à mudança de vida, pregava a palavra de Deus. Mas aqui no verso 76, Zacarias está falando do futuro dele. E note que mesmo assim, quando a Bíblia fala do futuro de indivíduos, sempre é relacionado com a história da redenção. Como, por exemplo, mais uma vez o profeta Ágabo no Novo Testamento, que é o único profeta que pronuncia o futuro de um indivíduo. Ele diz a Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém. Pega até um cinturão, o cinturão dele amarra as mãos de Paulo. Mas ele estava profetizando a respeito do futuro de um indivíduo cuja atividade estava ligada à história da redenção, aos caminhos de Deus para a implantação do seu reino, a um apóstolo. É muito diferente de profecias individuais que nós vemos acontecendo aí, ou que dizem que acontece, a respeito de com quem eu vou casar, em que cidade você vai morar, em que bairro você vai habitar, a cor do carro que você vai comprar, e que emprego você vai seguir. A profecia bíblica, quando predictiva,
de futuro de indivíduos, geralmente é porque esses indivíduos estavam relacionados com o plano maior de Deus para realizar a sua redenção. Precisamos, sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Isaías, eu tenho a palavra de Jeremias, eu tenho a palavra de Oséias, eu tenho a palavra de Abacuque, eu tenho a palavra de Paulo, eu tenho a palavra de Pedro, tenho a palavra de João. Eu não preciso de profeta moderno, eu não preciso de apóstolo moderno, porque os verdadeiros já nos deram a palavra de Deus que ficou escrita e registrada de maneira infalível. É por isso que Deus nos deu esse livro, porque aqui está a profecia em que você deve acreditar. Aqui está a palavra que você deve receber. E esse foi o grito da reforma, sola scriptura. A profecia está contida aqui. Aqui nós ouvimos o que os profetas nos dizem, o que os apóstolos nos dizem. Então, nesse sentido de revelação da parte de Deus inerrante, infalível, nós não temos mais profetas e apóstolos. A profecia como predição do futuro de indivíduos ou revelações particulares, aqui já é um pouco mais complicado. Eu diria o seguinte, eu não posso dizer que Deus não pode chegar a um indivíduo ou mandar dizer ao indivíduo ou se revelar ao indivíduo e dizer assim, isso vai acontecer na sua vida, porque Deus é Deus. Ele é o Altíssimo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Eu não posso dizer que Ele não pode fazer isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu examino a Bíblia, que é a revelação de Deus para mim, eu descubro que a maneira pela qual Deus estabeleceu que a sua vontade fosse conhecida não é através de sonhos, visões e profecias. A vontade de Deus para a minha vida em particular é conhecida através do bom senso, análise das circunstâncias, conversar com gente mais sábia e mais experiente do que eu, seguir os princípios de Deus para a minha vida. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. É assim que Deus me guia individualmente. Eu não encontro em nenhuma das cartas que Paulo escreveu para as igrejas, ou Pedro, ou João, qualquer orientação do tipo assim, amados, pode deixar que Deus vai revelar a vontade dele para vocês em sonhos. Deus vai lhe mostrar a vontade dele através de profecia. Deus vai lhe orientar através de uma visão de anjo. Não tem. Nunca nós somos encorajados no Novo Testamento a descobrir a vontade de Deus através de profecia particular, sonho, visão e revelação. Estou dizendo que Deus não pode fazer isso? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que se Ele fizer vai ser uma exceção. E se Ele fizer, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de profecia, mas de milagre. Eu creio que Deus faz milagres hoje. Mas isso não quer dizer que essa é a maneira regular de Deus nos guiar. Que Ele vai dizer a você no dia a dia, através de sonho, visão, um profeta dizendo, olha, vai acontecer isso com você, você tem que tomar essa decisão, você tem que ir para tal cidade, porque não é isso que a Escritura nos ensina. Se você quiser saber a vontade de Deus, ande com Ele. Como está escrito em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ande no caminho da santificação. Obedeça a palavra de Deus, viva uma vida de oração e Ele vai guiar você. Você não precisa de profeta para estar legislando sobre a sua vida ou para ter controle sobre a sua vida, como acontece por aí. Então,